A posição do sacerdócio é claramente definida neste capítulo, assim como a dos levitas. Só os sacerdotes se aproximam do santuário, só eles são aptos para essa intimidade com Deus, mas, em consequência da sua posição, há, como efeito dessa proximidade, pecados, iniquidades que eles são chamados a levar e que não seriam notados nos de fora. O que não convém à presença e ao santuário de Deus também não convém aos seus sacerdotes. São eles que levam a iniquidade do santuário. Se o povo desobedecia à lei, eram punidos, mas o que maculava o santuário caía sobre Arão e sobre os seus filhos. Qual é, pois, a medida de santidade dada aos filhos de Deus, que são os únicos e verdadeiros sacerdotes? O serviço dos levitas e os próprios levitas eram dados em puro dom aos sacerdotes. O sacerdócio também era um puro dom feito a Arão e aos seus filhos. Por causa da unção, as coisas santas eram-lhes dadas para comerem, o que constituía um privilégio especial dos sacerdotes. E dá-se a mesma coisa conosco. O que há de mais precioso sobre todos os aspectos na oferenda de Cristo, na sua vida e na sua morte, nesse pão descido do céu, contemplado na sua vida de dedicação e de graça neste mundo e na sua morte por nós, tudo isso é o alimento das nossas almas, nesta comunhão com Deus, na qual nós mesmos somos guardados no nosso sacerdócio. Só os sacerdotes comiam as coisas santas, e comiam-nas num lugar santo. Não é senão no sentido da presença de Deus e sob a eficácia de um óleo que não é nunca colocado sobre a carne, que nós podemos verdadeiramente realizar o que é precioso na obra de Cristo. O versículo 10 deste capítulo apresenta algo de muito notável, porque o que nos é dito é que eles deviam comê-las no lugar santíssimo. É verdade que se pode traduzir como coisas muito santas, mas se o sentido da expressão é bem no lugar santíssimo, só pode referir-se ao antitipo, a saber, que está no pensamento e perante o trono do próprio Deus soberano, que nós podemos realmente saborear este precioso alimento. Historicamente, os sacerdotes não estavam ali. Podemos, no entanto, considerá-los como estando ali, estando no santuário de Deus. Havia coisas que pertenciam à família sacerdotal, mas que não eram comidas, como as do versículo 10, do caráter sacerdotal, tais como ofertas alçadas, ofertas movidas. As filhas comiam delas, assim como os filhos. Todos os que estavam limpos na casa sacerdotal podiam ali participar. De igual modo, na alegria dos filhos de Deus, há quem lhes pertença como formado uma família. Nós gozamos das bênçãos que nos são concedidas e de tudo o que é oferecido pelo homem a Deus. É uma alegria para a alma. Tudo o que o Espírito de Cristo opera para a glória de Deus, mesmo nos seus membros, e ainda mais o que ele faz no próprio Cristo, o que Deus faz no próprio Cristo, é o alimento da alma das pessoas na casa de Deus e que as fortifica. Não gozam as nossas almas dessas primícias, o melhor do mosto e do trigo, os primeiros frutos desta bela recolha de Deus, o produto da sua semente, sobre o terreno da sua eleição? Sim, nós gozamos delas, quando nelas pensamos. Mas os sacrifícios pelo pecado, pelo delito, os bolos, tudo aquilo em que tomamos parte em espírito, na obra profunda de Cristo,
não se come senão no caráter e no espírito de sacerdote. Precisamos de entrar, segundo a eficácia dessa obra de Cristo, no espírito em que Ele mesmo se apresenta após o seu sacrifício, movidos pelo seu perfeito amor na presença do Altíssimo. Precisamos de participar nos, nos, nos sentimentos de amor e de dedicação, na consciência da santidade de Deus. Numa palavra, precisamos de entrar nos sentimentos com que os quais Cristo se apresenta como sacerdote perante Deus, a fim de ligar, pelo amor e pela eficácia da sua oferenda, a santidade de Deus à bênção daquele que pecou, a fim de realizarmos o que é precioso em Cristo nessa obra e a fim de ali tomarmos parte, porque é mesmo assim em graça. Com efeito, isto não tem lugar senão no lugar santíssimo, na presença de Deus, onde Cristo comparece por nós. Enfim, quer as alegrias familiares da casa de Deus, quer esta santa participação em espírito na obra de Cristo, tudo isto de que acabamos de falar pertence ao sacerdócio. Mesmo os levitas deviam reconhecer em tudo o que Deus lhes dava como estrangeiros na terra prometida os direitos e a autoridade dos sacerdotes. Ora, se quisermos distinguir, todos os cristãos são sacerdotes. Os ministros, enquanto ministros, são levitas. O seu serviço consiste em dar alegria ao sacerdócio e em ocupar-se do serviço dos santos perante Deus. Não se trata aqui de serviço face ao mundo, porque a dispensação judaica não o comportava. O nosso serviço receberá sua recompensa no céu. O nosso lugar como sacerdotes será a proximidade de Deus e a alegria nele. É evidente que participar em espírito, porque não podemos ali participar realmente, no sacrifício de Cristo pelo pecado, comendo como sacerdotes, é uma coisa muito santa, um privilégio de que gozamos num lugar santíssimo. Tudo é especialmente santificado aqui. Mas, por um lado, o sacerdócio deve conduzir o povo através do deserto. E se a vara da autoridade de Moisés não o pode, porque não pode ferir, e se, por outro, é preciso, em relação com o sacerdócio, um meio de tirar as impurezas que terão lugar durante a travessia do deserto, a fim de que a comunhão do povo com Deus não seja interrompida, é por isso que o sacrifício da novilha ruiva é colocado aqui, separado de todos os outros, porque era ordenado que, tendo em vista as imundícies do deserto. Mas, se considerar Cristo, mesmo que seja Cristo oferecido pelo pecado, e a participação na sua obra sacerdotal em relação com esse sacrifício, era uma coisa muito santa, realizada na comunhão do lugar santíssimo, ocupar-se do pecado, mesmo no seu irmão, embora fosse em vista de o purificar, maculava mesmo aqueles que não eram culpados. Tais são os temas do capítulo 19. O que se segue é a ordem dada naquela ocasião. Mexer num corpo morto era, com efeito, ficar maculado pelo pecado, porque o pecado é considerado aquilo sob o ponto de vista de imundície que impedia a entrada no átrio do tabernáculo.